Olá, muito boa tarde para você. A gente abre essa edição mostrando que a CETESB e também a Polícia Ambiental devem apurar descarte irregular de amônia às margens do Rio Pardo, em Ribeirão Preto. A substância é altamente tóxica e causa danos ao meio ambiente. Ao vivo, Mariana Robert chega e traz as informações para a gente. Oi, Mariana, muito boa tarde, bom feriado para você. Olá, André, igualmente, bom feriado para você e para todos, uma ótima tarde para vocês que estão acompanhando o Jornal da Clube. Sem dúvidas, o que mais preocupa nessa situação são os danos causados ao meio ambiente, como você disse há pouco tempo atrás. O descarte irregular de amônia nas margens do Rio Pardo foi registrado no último domingo, de domingo para segunda-feira. Foram os próprios frequentadores do Clube Regatas, que fica do lado oposto, que identificaram esse cheiro. Eles estavam curtindo o período de carnaval quando perceberam o cheiro forte e, inclusive, muitos foliões precisaram deixar o clube. A Defesa Civil informou que uma força-tarefa foi mobilizada para apurar justamente esse descarte. Participaram diversas autoridades dessa apuração, como a Defesa Civil, Polícia Ambiental, Guarda Civil Metropolitana, Vigilância Sanitária, além da CETESB. Durante a vistoria, foi identificado o ponto exato de depósito de resíduos na margem oposta do clube, onde havia uma movimentação de maquinário para aterramento desse material. A CETESB já lavrou o auto de inspeção, determinando a interdição imediata da área para que seja feita a remoção dos resíduos. O material também será encaminhado para análise e a gente segue aguardando a confirmação da composição. Nós conversamos na manhã de hoje com o Otávio Seminati, coordenador da Defesa Civil, que falou um pouco mais sobre o trabalho em conjunto entre GCM, Vigilância Sanitária e todos os outros órgãos. Vamos acompanhar. Num primeiro momento, através do uso de recursos tecnológicos de drone e embarcações, rapidamente as equipes identificaram o possível ponto de descarte na margem oposta do rio, o que possibilitou o rápido deslocamento das equipes e uma atuação cirúrgica no local. O proprietário, que estava conosco acompanhando todas as diligências, ele já foi no momento cientificado pelo agente da CETESB, que a partir de agora é a autoridade sanitária competente para fiscalizar e adotar todas as medidas administrativas cabíveis. E no ato da diligência, o proprietário já tomou ciência da recomendação de limpeza imediata daquele terreno, seguindo protocolos da CETESB e transporte desses resíduos a um aterro homologado por este órgão ambiental. Nosso cinegrafista Everton mostrando todas as imagens para vocês. Foi exatamente do lado oposto aqui do Rio Pardo que esse descarte irregular foi identificado. E apesar, André, de ter sido os frequentadores do Clube Regatas que sentiu o odor forte, inclusive muitos deixaram o local, eu reforço mais uma vez, ninguém teve a saúde afetada, não precisou receber atendimento médico, até porque quem sofreu as consequências de fato dessa irresponsabilidade foi o próprio meio ambiente, como conta o coordenador na segunda parte da entrevista. Vamos acompanhar. É muito importante que qualquer cidadão que se aperceba ou que se insira num ambiente saturado por gás tóxico, que se afaste imediatamente e acione os canais de emergência 199 Defesa Civil ou 193 Corpo de Bombeiros. E apercebendo qualquer reação fisiológica, entre em contato ou procure imediatamente o atendimento médico. O órgão competente agora para analisar eventual responsabilidade por descarte de produto irregular é a CETESB e, eventuais imputações de dolo ou culpa criminal estarão nas mãos aí da investigação da Polícia Civil. Se comprovado ambas as esferas com dolo por parte do agente ou do proprietário, certamente as punições em ambos os campos serão aplicadas. Sem dúvidas, né, André? Afinal, estamos falando de um crime que polui o meio ambiente, causa danos na saúde das pessoas. Alguns drones foram utilizados, além de equipes em embarcações, e eles identificaram o local de possível descarte de produtos a cerca de 100 metros do leito. O proprietário acompanhou os agentes, mas afirmou que a área recebe apenas restos de poda. André?
Mari, é uma situação bem complicada, né? Porque toda essa situação criada com esse descarte irregular de amônia traz muitos danos, né, ao meio ambiente. A gente está falando de alteração no pH do solo, a gente está falando de contaminação do solo. É uma substância altamente tóxica para os peixes e esse descarte aconteceu a pouquíssimos metros aí, né, do leito do Rio Pardo. Mariana, nesse momento aí, você consegue sentir cheiro dessa substância ou não? A situação com relação ao cheiro já é mais tranquila nesse momento? A gente sente um pouquinho, André, mas não é um cheiro forte. Acredito que como estava no último domingo, a ponto dos frequentadores precisarem deixar o Clube Regatas. Então, a gente já não sente praticamente nada do cheiro, situação controlada pela CETESB, pelos responsáveis. Inclusive, o Clube Regatas soltou uma nota falando que o boletim de ocorrência ele foi já registrado. As autoridades estiveram aqui presentes, CETESB acompanhando a área. Não é possível mais identificar esse odor forte como estava anteriormente, o que demonstra que, de fato, a situação está controlada, mas fica claro a orientação em relação à poluição que isso causa, né? E como você falou que os riscos são enormes ao meio ambiente, estamos falando de um crime e quem fez isso deve receber as punições necessárias. Inclusive, Mariana, a gente teve um caso, né? Não é muito recente, porque foi lá em 2023, mas também de um descarte de amônia numa área urbana aqui de Ribeirão Preto, né? E aí foi um transtorno danado para quem mora perto dessa área, né? Exatamente, André. Para a gente ser mais específico, tivemos registro de descarte irregular de amônia na comunidade Mário Covas, em Ribeirão Preto. Ou seja, é uma situação que acontece esse descarte irregular de amônia com frequência e eu reforço mais uma vez, a gente precisa ter conscientização na hora de fazer o descarte de diversos materiais, de substâncias que são poluentes para o nosso meio ambiente, para a própria saúde de todos nós. Então, é importante ter responsabilidade, pessoas que trabalham com substâncias tóxicas, ter responsabilidade na hora de fazer esse descarte adequado. Aqui a situação está controlada e a CETESB segue acompanhando todo o caso. André. Agradeço as suas informações ao vivo, Mariana, e a gente volta a se falar daqui a pouco.